Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas aqui falando e sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo aqui do Mileto Academy. Hoje eu vou trazer para vocês um filósofo que eu pretendo fazer uma série de conteúdos sobre, onde eu vou estar falando mais especificamente de uma das suas obras. Quem de vocês já ouviu falar de um pensador chamado André Comte Sponville? Né? O André Comte Sponville, ele é um filósofo francês que ele nasceu em Paris em 1952. E hoje eu vou falar de uma das suas obras, que é A Felicidade Desesperadamente. Todos nós sabemos da importância e da magnitude, né, da busca pela felicidade. Talvez uma das mais filosóficas das questões do ser humano, né? A felicidade. E essa obra do ano 2000, do André Comte Sponville, trata justamente isso. Como nós encaramos a busca pela felicidade. É uma obra curtinha, de uma leitura muito fácil, muito agradável, que vale a pena ser lido. Que eu vou tentar resumir e sintetizar aqui nessa aula de hoje. Então, como eu disse, o Comte Sponville, ou o André Comte Sponville, ele nasceu lá em Paris, mais especificamente em 12 de março de 1952, né? É um filósofo contemporâneo, e ele estudou na École Normale Supérieure, meu francês de milhões aqui, e ele obteve um doutorado em filosofia pela prestigiada Sorbonne, né? Onde ele defendeu a sua tese em 1983, onde ele abordou a obra do seu compatriota, o Jean-Paul Sartre, né? Então, após concluir o seu doutorado, o Comte Sponville ele lecionou filosofia em diversas universidades da França, e em 1998, né, enquanto ele assistia a França ganhar do Brasil na final, lá na França, nesse mesmo ano ele também foi nomeado professor titular de filosofia na Sorbonne, que muitos sabem, é uma das mais prestigiadas universidades do mundo e uma das mais prestigiadas da área de filosofia, né, onde estão as grandes cabeças, né? E o Sponville ele lecionou lá durante 10 anos na filosofia na Sorbonne até 2008. Então, o Sponville, pessoal, ele é como se ele se autoproclama, né, digamos assim, como um filósofo materialista, racionalista e humanista, né? Então ele se proclama materialista, racionalista e humanista. Então na sua obra ele explora temas como que são temas comuns a respeito do cotidiano de muitos, né? Então ele consegue trazer temas presentes na vida de muitas pessoas, não apenas na academia, né, temas acadêmicos, mas ele fala sobre a felicidade, sobre o amor, sobre a morte, por exemplo, sobre a ética, sobre o sentido da vida, onde ele consegue explorar isso de uma maneira ímpar. Eu recomendo muito a leitura do Comte Sponville. Então a sua filosofia, ela é sim marcada aí por esse diálogo constante com a tradição clássica e moderna. E onde ele busca, né, o Sponville ele tem muitas inspirações e muitas influências, desde Epicuro, ele tem muita influência de Epicuro, Montaigne, Pascal, Nietzsche. Então ele tem tanto influências clássicas quanto influências modernas, né? Então na sua obra, A Felicidade Desesperadamente, né, A Felicidade, desesperadamente, o Sponville ele explora a busca humana pela felicidade. Como eu disse, ele traz essa temática, talvez uma das temáticas mais
mais clássicas da filosofia, né? O que é a felicidade e como atingi-la. Talvez acima disso só qual o sentido da vida e de onde viemos e para onde vamos, né? Os chavões clássicos aí dos questionamentos filosóficos. E figurando aí nesse panteão aí, não tão menos importante, como atingirmos e obtermos a felicidade. E ainda, o que é a felicidade? E muitas pessoas, inclusive, como ele reforça, acabam tendo essa dificuldade porque busca, antes de compreender o que é a felicidade, buscar a felicidade. Então, é como se fosse impossível eu atingir algo que eu não sei o que é. Então, se você abordar 100 pessoas na rua e perguntar para todos, você quer ser feliz? Todos vão responder que sim, obviamente, né? Talvez um ou outro não, ok. Mas todo mundo vai responder que sim, quer ser feliz, quer atingir a felicidade. Só que se você fizer uma pergunta até um tanto socrática para essas mesmas pessoas, ok, mas o que é a felicidade? E aí a maioria já trava, a maioria já... Tá, o que é felicidade? Verdade, boa pergunta. Então eu quero algo que eu não sei, né? É como se eu buscasse algo que eu não tenho em mente o que é e, e como é composto, né? Então o Sponville ele questiona a crença, né, de que a felicidade é esse estado permanente e inalcançável, né? Ele faz essa crítica sobre essa crença, vamos dizer assim, até tanto popular, né, de que a felicidade é um estado permanente e inalcançável. Então, ele propõe uma filosofia prática. Toda a filosofia do Comte Sponville, ela é muito prática. Ele escreve, tem influências sempre abordando, né, filósofos e obras, como eu digo, desde as modernas até as clássicas, onde ele traz influências muito sólidas. Doutor pela Sorbonne em filosofia, né? Isso já fala muito sobre o Sponville, mas ele consegue trazer a filosofia para uma área muito para uma leitura prazerosa, né? Quando você lê com Sponville, você não está lendo uma obra acadêmica, aquela obra acadêmica maçante, né? Você está lendo uma leitura muito prazerosa, né? Onde ele, como eu disse anteriormente, traz desde influências como Epicuro, Montaigne, Pascal, Nietzsche, Spinoza, Sartre, né, que foi o tema a tese de doutorado dele foi em Sartre. Então ele ele faz um apanhado aí desses pensamentos, principalmente como esses pensadores abordaram a temática da felicidade para compor aí os ingredientes do seu bolo sobre essa receita, entre aspas, da felicidade, né? Então o livro ele é dividido em três partes, né? O livro é dividido em três partes. A primeira que é a felicidade e seus inimigos. A felicidade e seus inimigos, onde nessa parte o Sponville ele aborda o quê? Que tentar sintetizar, né? A felicidade não é um estado permanente, mas sim uma série de momentos felizes. A felicidade não é um estado permanente, mas sim uma série de momentos felizes, porque é como se, na verdade, né, tudo, absolutamente todos os sentimentos humanos, eles não são capazes de se manter num fluxo de permanência constante. Isso seria até antibiológico, né? Um sentimento que se perpetue de maneira intensa pela vida toda, todos os dias. Então, é impossível essa perpetuação de um sentimento. Isso seria, como eu disse, antibiológico até, né? É a mesma coisa
você está com raiva. Raiva de alguém ou de alguma coisa. É perfeitamente humano e natural, claro, o sentimento da raiva, o sentimento da ira, da cólera, enfim. No outro espectro, o sentimento da paixão, o sentimento da contemplação, enfim. Entretanto, não é possível que um sentimento se perpetue, seja um estado permanente. Por isso que o Sponville, ele desconstrói um pouco essa ideia de que eu estou na busca da felicidade, é como se a felicidade fosse o topo do Everest. Então a gente busca arduamente, cheguei, opa, agora sim, cheguei na felicidade, pronto, acabou. Agora eu já vou ser feliz pro resto da vida. Então, é como se ele desconstrói essa ideia da felicidade como escalada do Everest. Né? A gente arduamente busca a procura da felicidade e é como se a gente tem, né, pelo menos comumente tende a ter em mente de que cheguei no topo, ou seja, alcancei a felicidade, agora sim, agora eu sou feliz. Então não, para o Sponville, a felicidade é essa série de momentos felizes, é a construção. Né? Eu não quero me aprofundar nos pormenores, um raciocínio filosófico sobre a felicidade, porque, como eu disse, é um dos temas mais abordados até na história da filosofia, desde os clássicos, né? Até desde os já Platão e Aristóteles já abordava com Epicuro, né? Sejam os estoicos, enfim, os helenistas, tudo, né? Os romanos, os clássicos, todo mundo, todo filósofo que se preze, né? Tenha pelo menos uma vez questionado ou escrito ou refletido sobre a felicidade, né? Então, claro que se a gente for filosofar, se eu for filosofar aqui sobre a felicidade, talvez eu levaria o dia todo, né? E principalmente se fosse pautar como ou grandes outros pensadores pautaram a felicidade, né? Por exemplo, desde, como eu falei, o Epicuro, na felicidade como a hedoné, o prazer, mas não costuma-se ter uma ideia um pouco para dizer, muito equivocada hoje sobre a filosofia do Epicuro, né? Porque tende a associar o hedonismo como o prazer desenfreado, o prazer desmedido, quando na realidade o Epicuro ele pregava o oposto. Ele pregava não o prazer desenfreado, carnal, desmedido, mas o prazer ponderado, o prazer com as pequenas coisas que por si só já bastam. Mas, como eu disse, o objetivo dessa aula aqui é falar sobre a obra do Comte Sponville, né? Mas claro que ele teve muita influência do Epicuro, ele adora, cita muito Epicuro, onde, né, essa felicidade seria uma série de momentos felizes. Né? O que são esses momentos felizes? Existem 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões de maneiras de fazer momentos felizes para cada um. Não existe uma regra. A felicidade não é uma ciência exata, não é uma receita. Faça isso, isso, isso e será feliz. Eu posso pegar 2 pessoas e pedir para elas fazerem exatamente a mesma coisa de modo idêntico. Uma talvez ficará extremamente feliz, outra extremamente infeliz. Então, cada um seria feliz da sua forma, do seu modo e da sua maneira. Outro ponto abordado pelo Sponville na primeira parte do livro é que a busca incessante pela felicidade pode ser um obstáculo para encontrá-la. Né? A busca incessante pela felicidade pode ser, e na maioria das vezes um obstáculo para encontrá-la. Ou seja, justamente aí, o Sponville ele critica esse viés da felicidade como busca. Porque tudo aquilo que a gente busca, a gente tende a continuar buscando. Como parafraseando aí o Schopenhauer, né? Quando eu dizer que a vida é uma eterna oscilação entre
Como que é? Calma. A vida é uma eterna oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. A vida é uma eterna oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Então, se a gente busca a felicidade, a gente não vai se contentar quando alcançar um momento feliz. Aquele momento feliz, talvez a gente vai pensar, é só o início, então eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Por isso a crítica do Cons Bonville, a busca pela felicidade. Felicidade não é uma coisa que se busca, mas sim uma coisa que se identifica. Felicidade não é algo que se busca, mas sim algo que se identifica. Eu busco, talvez, muitas coisas. Todos nós buscamos muitas coisas. Talvez reconhecimento, talvez sucesso pessoal, profissional, financeiro, né? Quem falar que não, tá mentindo. Todo mundo busca. Eu posso buscar saúde, buscar um corpo que eu considero ideal, posso buscar bens materiais, posso buscar uma companheira ideal, enfim. A nossa vida é repleta de buscas. Mas o que a gente não deve fazer é depositar a felicidade nessas buscas. A felicidade se identifica nos momentos presentes da nossa vida. Inclusive nas pequenas coisas, né? É como o próprio Sponville fala. A gente pode sentir feliz tomando vou pegar um exemplo besta aqui, né? A gente pode sentir-se plenamente feliz comendo um pedaço de bolo favorito ou comendo o nosso prato favorito num almoço de domingo com a família ou num lanche da tarde. Aquilo pode nos trazer muita felicidade. Talvez se eu estivesse almoçando ou jantando num restaurante 5 estrelas, um guia Michelin, requintado, extremamente conceitual, talvez eu poderia sentir muitas sensações e emoções prazerosas, mas não felicidade. Eu poderia sentir naquele restaurante chique e requintado, né? Contemplação, eu poderia sentir a contemplação do momento, claro, mas não felicidade, porque, de novo, felicidade não é algo que se busca, mas sim algo que se identifica, onde leva a um outro ponto abordado pelo Sponville na primeira parte do livro, que é o desejo e a esperança nos levam à frustração e à felicidade. Desejo e esperança nos levam à frustração e à felicidade. Talvez onde ele começa, né, a dar os pontapés iniciais aí das reflexões um pouco mais instigantes aí ao leitor, porque a gente sempre cresceu ouvindo a máxima, né, de que a esperança é a última que morre, de que devemos ter esperança. Mas quando o Comte Sponville fala que o desejo e a esperança podem nos levar à frustração e à infelicidade, então, peraí, significa que eu não devo ter esperança? Exatamente. Exatamente. Se quer conforto, não leia filosofia. A esperança, diferente do que o senso comum prega, de que é benéfica, de que é essencial mantê-la, o Comte Sponville ele deixa um pouquinho de lado isso. Ou seja, frustração, desejo e esperança acabam sendo ingredientes para obter-se a frustração e a felicidade. Entretanto, é claro que é impossível alguém viver sem desejos e viver sem esperança, né? Porque são pautas
digamos, que pertencem à nossa natureza, que estão na natureza humana. Então, como já os budistas, né, pregavam que a gente deve eliminar o desejo, o querer. Talvez a gente pode se esforçar, mas eliminar 100% é impossível, porque a gente vai continuar sendo humano. A gente tem a nossa natureza humana. E a esperança também, né? Então, tanto o desejo quanto a esperança são componentes, vamos dizer assim, que será impossível da gente esvair totalmente dentro de nós. Mas que quando a gente acaba dando muita ênfase, acaba regando muito o desejo e a esperança, acaba sendo ingredientes aí para a frustração e a felicidade. Na questão da esperança, né, para procurar ser bem sucinto também, quando fala que acaba sendo algo que pode levar à frustração e à infelicidade, nós seres humanos tendemos a depositar na esperança uma certa certeza, né? Então é como se ele fala, né, a gente, ao longo do tempo, a gente maculou a esperança, né? Porque a gente depositou na esperança como se no final dela estivesse a nossa redenção, no final dela estivesse o nosso desejo. E muitas das vezes o desejo não está ali. A concretização de algo que a gente tanto espera, muitas das vezes não ocorrerá. E quando a gente deposita esperança, é como se no finzinho da esperança a gente nutrisse um sentimento de que aquilo vai acontecer. Vou pegar um exemplo simples e prático, né? Poxa, eu tenho a esperança de que... vamos lá, vamos pegar um exemplo assim bem besta. Eu fiz um joguinho da Mega Sena hoje, vamos supor, né? Fiz lá o meu joguinho simples, de 6 números. E a chance de eu ganhar é de 1 em 50 milhões. Né? Bem difícil. Só que eu terei esperança de ganhar. Por mais que eu saiba que seja difícil, por mais que eu saiba que seja não impossível, óbvio, né? Porque alguém ganha, assim, acreditamos, mas se é 1 em 50 milhões, não, é zero. Pode ser 1 em 50 bilhões. Tem chance? Tem. Tem. Ah, mas a chance pode ser 1 em 50 trilhões. Que seja. Mas é 1. Beleza. Mas é aí que tá. Porque quando a gente acaba depositando a esperança de algo acontecer, acaba sendo ingrediente para infelicidade, para frustração. Porque, de novo, é na esperança que, no fim, até de maneira inconsciente, acabamos habitando na nossa esperança um pouquinho, um pinguinho de certeza de que vai acontecer. Então, eu saio da casa lotérica com o meu volante lá de jogo, com o meu bilhete, e eu sei que a chance de eu ganhar é de 1 em 50 milhões. Impossível. Né? Não é impossível, mas eu pensando comigo, muito difícil. Mas eu vou acabar pegando eu pensando, nossa, se eu ganhar esse prêmio, eu vou comprar uma casa, e vou comprar casa para todo mundo, e eu vou comprar uma Ferrari, e eu vou viajar para Dubai, e a gente já começa a fazer, ou seja, a gente tem a esperança de ganhar. A gente tem a esperança de ganhar o prêmio. Né? Indo já para um outro espectro também da esperança, vamos supor, quando a gente tem um ente querido num estado de saúde muito... num estado terminal, né? E é como se conscientemente a gente soubesse que não tem mais jeito. Talvez o médico mesmo possa ter dito que já se encontra num estado paliativo e que não tem cura.
mas a gente tem a esperança. Eu tenho a esperança de que o meu ente querido que está lá, internado, entubado, no popular, nas últimas, eu ainda tenho a esperança de que num belo dia ele vai melhorar e vai tirar os tubos, os médicos vão dar alta e ele vai voltar para um churrasco em casa. Né? Então eu tenho essa tendência, por mais que seja, como eu disse, claro, não impossível, mas por mais que seja quase impossível, né? Eu vou tender aí a ser esperançoso. E essa esperança pode ser uma receita para frustração. Né? Onde, na última... Que é esse exemplo, porque na última parte, o Sponville ele fala que o medo da morte e do sofrimento pode nos impedir de aproveitar a vida. O medo da morte e o medo do sofrimento pode nos impedir de aproveitar a vida. Isso aí, nessa parte mostra a influência do que ele teve em Epicuro, né? Que é inútil eu ter medo da morte. Primeiro, que é inútil eu ter medo de algo que será inevitável. Né? E aí já entra até um pouco no momentum mori, né, dos estoicos. O Epicuro não era estoico, né, mas o estoicismo tem o momentum mori, que é recorde-se que és mortal, para poder aproveitar e contemplar as coisas mais simples da vida. E é justamente o medo da morte pode nos impedir de aproveitar a vida, né? Porque, e por que isso acaba sendo um erro? Porque de duas coisas. Primeiro, é completamente inútil eu temer algo que é uma certeza. Né? Eu posso ter medo de eu encontrar uma onça na calçada. Sei lá. É certeza que é... Não. Eu posso ter medo de, sei lá, de barata. Eu posso ter medo de coisa. Só que a morte não é uma possibilidade, a morte é uma certeza. Então, primeiro, que é inútil eu temer algo que é uma certeza. E segundo, que é inútil eu ter medo da morte porque eu jamais vou me encontrar com ela. Né? Isso é muito... E isso vem de Epicuro. É inútil eu temer a morte porque eu jamais vou encontrar com ela. Ou seja, enquanto eu estou vivo, eu não a conheço. Eu não sei como ela é. Não faço a mínima ideia de como ela seja. E, no momento em que eu bater as botas e morrer, eu estando morto, eu não terei mais sentimentos e não terei mais como identificar que algo é bom ou ruim. Logo, é inútil eu temer a morte. Né? Isso acaba sendo extremamente profundo, mas sendo assim bem vamos dizer assim, de um sentido bem simples da primeira parte, né? Claro que não é em 20 minutos que eu vou sintetizar 100, 200 páginas, né? Mas apenas pautando os pontos principais. Indo agora para a segunda parte, que é a sabedoria da felicidade. A sabedoria da felicidade. A sabedoria é essencial para encontrar a felicidade. A sabedoria é essencial para encontrar a felicidade. Né? Tem até uma passagem bíblica, né? É o Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18, né? Quanto mais... eu não lembro direito a passagem exata, né? Mas em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18, quanto mais sabedoria, mais infelicidade, né? Quanto mais sabedoria, mais infelicidade, né? Que está na Bíblia. O Sponville fala que é o contrário, fala que é o oposto. Né? A sabedoria
É essencial para encontrar a felicidade. Por quê? Eu tendo sabedoria, eu consigo, claro, ter a sabedoria de identificar a felicidade. Não necessariamente a sabedoria do conhecimento de coisas acumuladas, né? Conhecimentos acumulados, mas a sabedoria como um todo, a sabedoria de vida, a sabedoria para eu identificar os momentos que vão me fazer feliz e eu identificar aonde eles estão, porque eles estão. Todos nós temos e passamos e vivenciamos momentos que vão nos trazer felicidade. Só que a gente precisa ter sabedoria para identificar aonde eles estão e gozar da felicidade. Opa, isso me faz feliz. Eu sei que isso me faz feliz. Eu vou me entregar para sentir esse momento. Né? Segundo ponto dessa segunda parte do livro: viver o presente, aceitar a realidade e cultivar a gratidão. Né? A gratidão, no sentido do Conte Sponville, também não é, a gratidão como muito hoje está muito pauta, né? A gratidão, ser grato, né? Não é a gratidão. O Conte Sponville, ele é ateu, né? Ele é um filósofo ateu e pode soar até um pouco antagônico, né? Um filósofo ateu falando que a gente deve cultivar a gratidão. Tipo, what the fuck, né? Como assim? A gratidão no sentido mais puro da palavra, de ser grato. O que é o grato? Grato é aquele que está com um sentimento de satisfação. Né? Eu sou grato por isso. Ou seja, eu estou num sentimento de satisfação para com aquilo. Por isso que cultivar a gratidão é importante. Eu ser grato por tudo aquilo que tenho. Grato, não que eu vou agradecer algo. E quem também agradecer, não há problema algum. Como o próprio Conte Sponville fala, embora ele sendo ateu, se alguém é cristão, muçulmano, judeu, pode agradecer a Deus, a Jeová, a Alá, a Jesus, a Maomé, a Buda, a Shiva, Buda não, a Shiva, a Ganesh, enfim, o hinduísmo, né, gigantesco na Índia. Não importa se você vai agradecer um ser superior, se você vai agradecer ao universo ou se você não vai agradecer a ninguém, mas agradeça a si mesmo. Tenha a gratidão. Né? De novo, pode soar até um pouco... Né? Poxa, um ateu escrevendo sobre a importância de ter gratidão, né? Mas justamente viver o presente, aceitar a realidade, né? Aceitação da realidade e bebe muito do conceito do amor fati, por exemplo, né? Que é um conceito estoico que foi abordado de maneira brilhante pelo Nietzsche, o conceito do amor fati, né? Que é amar o destino, amar aquilo que é simplesmente porque não poderia ser outra coisa senão o que é. Né? Indo para a última parte, para a terceira parte, onde acaba sendo, ele quer traçar de um modo mais prático, né, que é as práticas da felicidade. Né? Então, o Conte Sponville, ele justamente propõe exercícios práticos para cultivar a felicidade. Né? Como, por exemplo, meditação, muito importante, é um grande entusiasta da meditação, e uma coisa que se chama autocompaixão. Também pode soar um pouco senso comum, a autocompaixão. Tudo bem, mas o que é autocompaixão? E aí tá. Autocompaixão. Primeiro vamos entender o conceito da compaixão. O que é compaixão? Compaixão, ela é a paixão, né? Mas não a paixão do modo grego, não a paixão no modo erótico. Erótico, que eu digo de novo, não no sentido sexual, né? Mas a paixão no sentido do erótico amoroso, ou seja, apaixono-me por isso. Só que a compaixão, ela já é dissociada
dessa simples paixão, e é esse amor e esse cuidado que eu tenho por algo, né? Então eu tenho compaixão pela humanidade. Eu não conheço a humanidade. A humanidade para mim é um conceito abstrato. Eu conheço alguns seres humanos, né? Conheço alguns, sei lá quantos, não sei, 100, 200, não sei, talvez menos, talvez mais. Alguns são mais próximos, outros conheço apenas de vista. Mas é impossível eu conhecer a humanidade. Para isso eu deveria conhecer os 8 bilhões de pessoas no mundo, o que é óbvio impossível. Pode pegar alguém aí que conheceu todos os países, que viajou a vida toda pelo mundo e ela não conheceu nem 0,1% das pessoas. Então, eu tenho compaixão pelos humanos. Só que a humanidade, para mim, é um conceito abstrato. A humanidade, eu não a conheço, mas nem por causa disso, nem por isso eu vou deixar de ter compaixão. E a autocompaixão entra também nessa questão. Ou seja, se eu não me importar comigo, não é outro que vai se importar além de mim, mais do que eu. Outro pode se importar? Pode, mas jamais na intensidade que eu deveria me importar. Mas jamais na felicidade, na importância, né, que eu deveria me importar para alcançar, de novo, como o título do livro, a então sonhada felicidade, né? Essa obra do Sponville convida a gente aí a repensar nossa relação com a felicidade. Como eu disse, eu tentei resumir, claro, assim, os pontos abordados, né? Onde esse vídeo não extingue a leitura da obra, na qual, de novo, indico e recomendo, né? Então, o objetivo desse vídeo não é substituir a leitura da obra. Pelo contrário, mas servir como um resumo e uma introdução ao pensamento do Comte Sponville, né? Então, ele oferece para a gente tanto essas ferramentas, ele começa com essas reflexões filosóficas até um pouco inquietantes, que principalmente para quem não está muito habituado, acostumado à filosofia, pode soar um pouco impactante, né? Só que ele faz isso de uma maneira tão genial, mas tão genial, que ele acaba canalizando todas essas questões complexas de Montaigne, Nietzsche, Epicuro, Pascal. Pascal, para quem já teve contato com a obra de Pascal, é um filósofo extremamente complexo, né? Só que o Comte Sponville ele traz de uma maneira assim, de uma leitura muito prazerosa, né? Então, colocando esses pontos chaves na sua obra. A felicidade não é um destino, mas sim uma jornada. Ou seja, de novo, a felicidade não é o topo da montanha que eu escalei, cheguei. Opa, agora sim eu sou feliz. Não, a felicidade está presente nos pequenos momentos. Basta a gente ter sabedoria para poder identificar. Basta eu ter a sabedoria, ou seja, o princípio do saber, né? Basta eu saber identificar, né? Porque, de novo, a felicidade não sendo uma busca, ela está presente na nossa vida, ela está presente no nosso dia a dia. Basta eu saber, opa, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui, contemplar e gozar aquilo, né? Bem, como eu disse, pessoal, de novo, essa foi apenas uma introdução à obra A Felicidade Desesperadamente, do André Comte Sponville. Pretendo trazer aqui no Mileto Academy mais conteúdos a respeito desse pensador, que, como eu disse, é um pensador não muito conhecido, né? Recentemente ele está sendo um pouco pautado aí, mas não tem uma fama muito grande, mas as suas obras elas são um convite aí para quem busca uma reflexão, além, claro, de todos as consolidações filosóficas que a gente já possui. Então, pessoal,
eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e espero que vocês tenham aproveitado e fiquem de olho aqui no Meleto Academy, que eu vou estar trazendo muito mais conteúdos para vocês. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima.